vamos trazer um pequeno testemunho da nossa vida e falar um pouquinho sobre esse tema que é importante para a nossa comunidade e que a gente tem tentado viver há 7 anos, né? Que é a adoção. E nós vamos trazer um pouco de como isso entrou na nossa vida e um pouco do que Deus pensa sobre esse assunto, tá? E a gente vai começar falando um pouquinho da nossa história, depois no final a Tata também vai falar, tá bom? Bom dia, gente. Então, antes de começar a nossa história, eu vou resumir como que o sentimento da adoção chegou na minha vida primeiro, antes mesmo de eu conhecer o Bruno. Na minha infância, quando eu era ainda bem criança, 7, 8 anos, eu me lembro de dentro do carro com meus pais, eu olhava as crianças na rua, assim, em situação de miséria, e já desde pequena, no meu coração, eu ficava assim, nossa, mas eu queria tanto ajudar eles, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu nunca fazia nada, né? Porque na minha era coisa assim, do meu coração, e eu creio que era já o Espírito Santo trazendo a questão da compaixão no meu coração. E eu fui me lembrando disso bem mais pra frente, e isso vinha recorrente no meu coração. Esse anseio e esse incômodo de ver aquelas crianças naquela situação. E eu ainda criança. E tendo a consciência de que eu tinha e elas não tinham. E aquilo já vinha forte no meu coração, mas eu não tinha nenhuma iniciativa até então. E eu fui crescendo, e quando eu estava já com 14 anos, foi uma fase muito crítica na minha vida, em que, na verdade, a minha mãe, só voltar um pouquinho, a minha mãe, eu tenho 2 irmãos mais novos, que tem a diferença de 5 anos, o do meio tem a diferença de 5 anos para mim, e o mais novo tem a diferença de 10 anos. Então, desde que minha mãe teve meu primeiro irmão, eu sempre tive o instinto de cuidar, de acolher. Sempre esteve em mim. Então, quando minha mãe teve meu irmão de 5 anos, eu tinha 5 anos, eu já arrumava a casa para ela, porque eu queria ajudá-la de alguma forma. E eu lembro que até minhas primas ficavam com muita raiva de mim, porque a minha mãe contava, nossa, a Lídia com 5 anos, arruma a casa para mim, as minhas primas morriam de ódio, porque minha tia cobrava delas aí, a Lídia arruma a casa, e vocês não fazem nada. E às vezes eu lembro que elas tinham ódio, mas não era uma coisa, eu via minha mãe fazendo e eu queria ajudar. Eu queria cuidar da minha mãe, eu via minha mãe ali naquela situação, eu queria ajudar a cuidar do meu irmão. E aí, isso estava em mim também, e eu fui crescendo, e minha mãe teve o meu irmão mais novo, e aí eu já tinha 10 anos, e minha mãe trabalhava, e acabou que eu cuidei também muito do meu irmão. Minha mãe trabalhava, eu que cuidava, eu que ficava na escola, eu que ensinava para casa. Então esse instinto materno sempre fez parte de mim, tanto de cuidado com os meus pais, da minha mãe e dos meus irmãos. E eu acho que fazia sentido também essa questão de eu ver aquelas crianças naquela situação, e aquilo me incomodava muito. E desde então, eu já tinha isso no meu coração, de querer ter uma família, né? Até porque eu tinha uma família também estruturada, e isso também é uma chave pra gente, né? A chave para que você desenvolva também uma família estruturada é você ter uma, né? Claro que com todos os problemas de uma família normal, mas eu queria ter uma família. E com 14 anos eu descobri que eu não podia ter filhos. E aquilo foi um baque muito grande na minha vida. E aquilo, meu chão caiu, assim, meu chão, como se diz? Hã? Meu chão abriu. Porque tudo que eu vim construindo desde a infância, né, os meus sonhos, com 14 anos, no auge da minha adolescência, eu descobri que eu não poderia gerar. Até, na época eu nem tinha um diagnóstico definido, mas eu já era fato que eu não podia gerar. O que eu tinha não tinha nome. Eu fui saber quase que 10 anos depois o que era realmente que eu tinha. Isso também era muito angustiante.
Porque eu tinha um diagnóstico que não tinha um nome. Essa era a questão. E aquilo foi muito revoltante. Foi uma fase da minha vida com Deus em que foi bem conflitante. Porque eu não entendia por quê. Eu sempre falava, mas por que comigo? Por que comigo? Até que eu fui uma psicóloga e ela me questionou assim, mas por que não com você? Por que tem que ser com o outro e não com você? E aquilo me marcou tanto, mas tanto, que eu nunca mais esqueci. E de fato, essa fala dela me veio assim, que aquilo tinha um propósito. Por que comigo então? Né? Aí eu comecei a mudar a minha perspectiva. Se isso tem acontecido comigo, por qual motivo? Né? Imagina, a tendência da gente é a gente pegar o problema e levar, conduzir ele sempre para algo ruim. Mas uma fala me fez perceber que, pera lá, não é tudo de ruim que acontece comigo que é de tudo ruim. Tem um propósito. E aí eu ia nos médicos e cada médico que eu ia falava, olha, não tem jeito, não tem. Era uma notícia pior que a outra. Não tem jeito, não tem jeito. A sua situação não tem como. É esse o seu diagnóstico. Não tem tratamento e é essa a situação. Então eu tinha que lidar com isso. E eles chegavam a falar, você tem uma opção. Todos eles, gente, era unânime. Você tem uma opção. Faça barriga de aluguel. Aquilo entrava como uma faca dentro de mim, no meu coração. Barriga de aluguel. Não sou contra, tá, gente? Quem faz, eu respeito, isso é uma coisa minha, tá? Mas eu não me imaginava ver a minha filha sendo desenvolvida na barriga de outra pessoa, tá? Mas eu não sou contra. Mas isso é uma coisa minha. Então, aquilo assim, trava assim, não, pra mim não funciona. Mas até então eu não entendia. Por que aquilo não, tem que ter outro jeito. E depois isso eu fui amadurecendo nessa situação, né? E fazendo vários exames e vendo realmente não tinha jeito, não evoluía o meu diagnóstico. E aí eu comecei a conhecer o universo da adoção e entender por que o meu olhar para aquelas crianças desde nova já começava a fazer sentido. E aquilo começou a se ressignificar dentro do meu coração. E de repente veio assim, eu já sei, eu vou realizar o meu sonho de eu ter uma família da maternidade com a adoção. Isso mesmo antes de conhecer o Bruno. E isso ficou muito forte dentro do meu coração e era isso que seria para mim. Nesse processo, eu recebi muitas profecias, sabe? Muitas profecias que isso ia acontecer, que uma hora ia acontecer. E eu acreditei e me decepcionei também várias vezes, né? E a gente acaba que é a pessoa que fala, mas a gente sempre leva para o lado de Deus, né? A gente sempre fala, pô, Deus, a pessoa falou e eu caí nessa situação. Recebi até o nome que ia ter a criança. Enfim, foram muitas decepções e eu não queria mais. Chegou um momento que eu não queria mais me apegar a isso. Preciso me apegar no propósito. Eu não posso mais me apegar a isso. Eu sei que existe um propósito atrás disso. E o meu coração realmente começou a queimar de uma forma muito intensa pela adoção e pelos órfãos, né? E aí, quando nós nos conhecemos e começamos a namorar, a gente liderou uma célula. Naquele momento da célula, virou uma chave e eu me senti que era o momento, eu me senti capaz. Que era o momento que Deus estava ali liberando a gente para esse momento. E nós começamos nessa célula a desenvolver vários trabalhos sociais dentro dos abrigos, e levar outros jovens, né? E levar essa causa para outros jovens. E foi muito legal, porque a célula começou a crescer mais, e as pessoas gostavam de estar envolvidas ali nesse processo. Então a gente fazia diversos trabalhos com as crianças, não só de assistencialismo, mas de acolhimento também, né? Afetivo e tudo. E daí, quando nós estávamos na célula, começou a vir muitas ideias dentro
do meu coração, da minha mente, de que isso precisava se expandir. A gente não podia parar ali. Nós saímos da célula por N questões, que acho que não convém, né? Não é o caso de se falar, mas aquele anseio de permanecer com esse trabalho ainda estava dentro do meu coração. Então eu parei um momento e comecei a desenvolver esse projeto. E aí eu desenvolvi toda a logística do projeto, como que seria, mas até então tinha só eu e o Bruno. E aí então a gente começou a expandir e começaram a chegar pessoas, até o ponto de que quando eu vi em reuniões, a gente já estava com quase 100 voluntários no projeto. Ah, é mesmo. Eu pulei um monte de coisa, gente. Eu tô lá na frente, desculpa. Eu sou meio ruim com essas coisas. Mas é porque a gente estava na aliança, na cela, aí veio. É verdade. O projeto foi depois do casamento? A gente sou péssima para ordem cronológica. E então, quando a gente estava noivo, né, a gente estava na cela, nós apadrinhamos essas duas menininhas, a Alexia e a Flávia. Ficaram com a gente quase uns 2 anos, não foi? E até parecidos, né? Muito parecidos, né? A gente nem era casado ainda, então elas iam para casa da minha mãe, a gente buscava todo final de semana e eu ficava com elas na minha casa e o Bruno me ajudava a cuidar delas, enfim. Então elas moravam num abrigo e a gente acolhia elas todo final de semana e passeava, fazia diferentes coisas com elas que toda família faz com suas crianças, né? Então, me ajuda, você me interrompe se eu pular. Isso. E aí, nesse processo do apadrinhamento, a gente já arrumando para casar, eu tive um sonho de que a entrada do nosso casamento não seria uma entrada normal. Essa entrada seria os nossos padrinhos de casamento que apadrinhavam essas crianças do abrigo. Então, os padrinhos entravam com as crianças no nosso casamento. E eu falei, nossa, eu acordei, e eu não costumo lembrar dos meus sonhos, mas esse era tão real que eu já acordei falando com o Bruno os detalhes, até o vestido eu já sabia como que era das meninas. Eu falei, gente, é isso que tem que acontecer. É aí que vai começar. E aí, quando nós convidamos os nossos padrinhos de casamento, nós falamos desse sonho, de como seria esse projeto, que não seria simplesmente pegar uma criança no abrigo e entrar, não. Eles teriam que se comprometer por 6 meses a frequentar o abrigo com a gente e participar de toda a proposta que seria feita. Então, eu fiz um cronograma de tudo que a gente ia... É verdade. O piloto do projeto começou aí. Eu fiz um cronograma de tudo que nós teríamos que participar, para que essa entrada não fosse uma entrada simplesmente eu vou pegar uma criança e vou entrar. Não, ela tinha que ter propósito. E ela tinha que refletir isso, né? Alcançar o coração de quem estava ali, de tal forma que as pessoas pudessem sentir que existia vínculo. Não é só pegar uma criança e eu vou entrar aqui para aparecer, né? Não, tinha que ter vínculo. E o que aconteceu? Isso começou, os padrinhos começaram a se envolver de tal forma que as crianças escolheram os próprios, quem ia cuidar deles. As próprias crianças foram se identificando com esse. Foi um apadrinhamento, e o abrigo foi tão legal, porque eles costumam ser bem burocráticos por segurança das crianças. Mas eles confiaram tanto na gente, viu que era um trabalho sério que a gente ia desenvolver, eles foram muito, assim, permissivos em muitas coisas que eles confiaram de fato e deixaram, né? A gente trouxe as crianças, era até aqui, a gente trouxe as crianças para cá, fizemos uma festa para elas aqui, e fizemos passeios, fizemos N atividades com elas, e os padrinhos foram se envolvendo de tal forma que aquilo gerou, de fato, nós viramos uma família com aquelas crianças. Aquilo foi aqui. Eu morava aqui na época, né? Essa era a minha casa na época de solteira. Eu morava aqui e aí nós realizamos alguns eventos aqui e fora também.
E aí, aos poucos, as crianças foram se envolvendo com os meus padrinhos de casamento. E já bem na véspera do casamento, cada criança, cada padrinho já sabia quem eles iriam apadrinhar. Porque no dia do casamento a ideia era que os padrinhos levassem as crianças para se arrumarem lá, fazer o cabelo, elas participarem de fato de toda a produção para participarem do casamento. E assim aconteceu. Até o bebezinho, não tinha nem um ano, né? O Eliel, era Eliel? Eleomar. Até o bebezinho entrou com um casal de padrinhos. E a compra dos vestidinhos, das roupinhas, eu fui garimpando em todas as lojas, gente, mas eu ganhei metade dos sapatos. Eu ganhei muitos vestidinhos, porque quando eu contava qual era o objetivo da compra grande, né? Porque eram 17 crianças, então eu tinha que arrumar roupinha para todo mundo. E aí nós fomos muito abençoados já. Desde então eu comecei a ver o favor de Deus ali nesse início, que era um marco para algo a mais que ia acontecer. Aquele ali era um bebezinho que entrou, ele era o menorzinho do abrigo. Era um abrigo misto de crianças de 0 a 6 anos. E entrou, inclusive as nossas afilhadas eram desse abrigo, a Alex e a Flávia, elas foram nossas daminhas. E, enfim, nós tivemos uma repercussão muito grande durante e pós o casamento, de pessoas que adotaram após o casamento, pessoas que apadrinharam, que não tinham tido esse acesso. Então a gente começou a ver como que isso foi, como que o propósito foi alcançado, que era ser voz daquelas crianças que não tinham voz, que eram ali, ficavam ali abrigadas. E se alguém resolvesse lembrar delas no Dia das Crianças, ou na Páscoa ou no Natal, aparecia por ali. Se não, elas continuavam ali até que alguma coisa pudesse acontecer com a vida delas. Porque o apadrinhamento, a adoção, ela muitas vezes é demorada. Então, o tempo limite em que a criança poderia ficar no abrigo, ela se estende aí muitas vezes por mais de 2 anos, para além do que ela poderia ficar. Isso as pequenas, porque as maiores, a chance de adoção é quase impossível. A gente conheceu nesse processo crianças que entraram lá com 7 anos e só saíram com os 18 anos, que é o obrigatório. Então, assim, é uma realidade em que mexeu muito comigo, bateu muito de frente comigo e que me fez ter certezas e convicções que vinham desde a minha infância. E nesse processo, aí eu volto para o projeto. Foi aí que isso veio solidificar mais ainda a ideia do projeto. Posso deixar o amigo, vou pegar Ele queria que eu falasse, gente. Eu falei, eu sou péssima na data, péssima de cronologia. Você tem certeza? Aí nós casamos, né? O casamento foi em 2011. E desde então começamos a elaboração do projeto. O projeto começou em 2014. Oficializou. A gente foi fazendo as visitas aleatórias. É isso. E aí o projeto permaneceu com essa questão bem assim, essas intervenções bem aleatórias. Não tinha algo definido, mas aí eu fui elaborando, né, estudando, indo em congressos, participando, entendendo mais aquela realidade e fui colocando isso no papel, né? Fui fazendo todo o projeto. Em 2014 ele saiu bem sedimentado e começamos a divulgar. Criei o Instagram, e de pouquinho em pouquinho foi crescendo, e aí eu volto na parte que eu parei. De repente nós chegamos a ter reuniões com 100 voluntários. E o que mais me surpreendeu também nessa época é que pessoas de um poder aquisitivo altíssimo me procuravam, advogados, policiais, que queriam participar do projeto. Isso me chamou muita atenção e a maioria falava em peso. Eu quero muito ajudar, mas eu não sei como. Não sei como fazer, não sei onde procurar. Eu
muitas vezes eu não confio em investir o meu dinheiro. E assim abrimos a conta e as pessoas começaram de fato a confiar, viam acontecer, e nós recebíamos desde ajudas financeiras, com quem realmente não podia pôr a mão na massa, ajudas jurídicas, né? Tivemos advogadas assim renomadas, com apoio, abriram os escritórios, assim, que eu tinha até vergonha de entrar lá dentro. Você tinha até medo de sentar na cadeira. Os escritórios maravilhosos para a gente ter as reuniões. Então, assim, Deus foi abrindo porta. Cada dia que acontecia algo, chegava para o amor, tal pessoa está querendo fazer isso, isso e isso. Coisa assim que a gente nunca imaginava, coisas grandes que a gente não imaginava que ia acontecer. Então foi uma repercussão gigantesca, dinheiro para reforma, conseguimos reformar um abrigo inteiro que estava para fechar por causa da questão financeira. Eles não tinham. Nós conseguimos recurso financeiro, conseguimos material, nós conseguimos reformar esse abrigo até na Pampulha. Então, nossas intervenções, elas não eram apenas assistencialistas, né? Nós tínhamos essa proposta afetiva também, que foi o quê? Cada pessoa do abrigo, de acordo com cada pessoa do projeto, cada voluntário, de acordo com a região que morava, se eu moro aqui no Floresta e tinha alguma instituição próximo do Floresta, a gente já propunha para que aquela pessoa que estava próxima fosse o padrinho daquela instituição. E ela, em nome do abrigo, em nome do projeto, ia fazer toda a abordagem naquele abrigo de necessidades, né, para repassar para a gente, e o grupo ia em peso promover aquilo que o padrinho do abrigo estava trazendo para a gente. Então, cada abrigo tinha uma necessidade, desde alguns que não recebiam a fruta, até aqueles que nunca tinham comido um biscoito recheado, aqueles que nunca tinham ido num sítio. A gente tinha pessoas que tinham sítios lindíssimos, a gente promovia vários eventos de 3 em 3 casas, nós levávamos para o sítio. Então, de acordo com o que aquele padrinho da região, daquela instituição passava para a gente se reunia e promovia uma estratégia de intervenção naquela instituição. E assim nós fomos crescendo, e a nossa equipe foi ficando muito grande, tivemos profissionais, psicólogos, psicopedagogos, professores, vários profissionais fazendo as intervenções, porque tinha abrigo que precisava muito de reforço escolar, a gente conseguiu o reforço também. Então, assim... Isso aqui, gente, foi um treinamento que a gente fez com os voluntários. Isso foi uma foto que a gente fez lá na página das brincadeiras. E isso aqui foi lá na Diana. Esse rapaz aqui, eu esqueci o nome dele, ele é o vice-diretor do CEVAM, que é o órgão que regulamenta o pagamento efetivo, né? Então a gente teve um treinamento, a gente chegou inclusive a fazer processo de seleção dos voluntários. Então foi uma fase que a gente estava estruturando muito bem o projeto, porque voluntário é algo muito difícil de trabalhar, né? A igreja também ela funciona na base do voluntariado. E às vezes é difícil conseguir com que as pessoas se voluntariem. E no projeto social não é diferente. E nessa fase a gente precisava já melhorar a estrutura, então a gente começou a fazer treinamento com os voluntários, explicando o que é um voluntário, quais são os deveres, os direitos. Então foi muito legal essa coisa. Pode passar. Em 2015, aí quando foi em 2015, nós decidimos, de fato, oficializar, né, o propósito que já vinha sendo construído. Nós preenchemos todos os papéis necessários para a gente aguardar a adoção. E lá, para quem não sabe, você consegue preencher todo o perfil da criança que você deseja, desde a idade, a cor, o sexo. São N variantes que você pode marcar. E nós colocamos, até a idade, nós abrimos um pouquinho na época, deixamos de 0 a 1 ano. Só que o Senhor sabia todos os critérios que eu realmente queria dentro do meu coração. Porém, eu não podia pôr esse critério muito exatamente do jeito, a minha falta de fé, né?
Não posso pôr exatamente do jeito que eu quero, porque vai demorar demais. Não posso. Vou ter que abrir um pouquinho aqui, né? Vou tomar uns atalhos aqui, né? Para que essa coisa aconteça logo. Mas a gente, né, Deus ainda assim é muito misericordioso. E nós colocamos os critérios, só o Senhor sabia a forma, tudo que eu queria dentro do meu coração, gente. E olha, mesmo abrindo os critérios, deixando algo assim mais fácil, né, para acontecer logo, Tabita chegou exatamente do jeito que eu sonhava e planejava. Bebezinha, não chegou a passar por situações, 2 meses de vida. E eu queria curtir essa fase, né, do bebê. Eu já, dentro de mim, falo, poxa, mas já há 1 ano, já vou ter perdido tanto um processo, né? Mas eu não falava isso, eu ficava com isso dentro do meu coração. E aí, quando foi dia 8/3, dia da mulher, né, a Tabita chegou, né? Na verdade, o processo, eles ligaram pra gente uma segunda-feira, né? Avisando que eles fazem assim, né, gente? De repente, olha, você já a criança que está, você está habilitada e a criança que está na sua a criança que preenche os critérios da sua ficha está disponível. E eu no carro assim, sei. E eu até parei porque eu falo assim, não, peraí, deve ser uma pegadinha do malandro, porque é de repente mesmo. E você entrega o papel, e quando a gente entregou os papéis lá, fizemos tudo o que precisava ser feito, eu falei, Deus, está nas suas mãos. Eu não quero ficar ansiosa com isso, mas a gente nunca está esperando que vai ser aquele momento. Você nunca espera. E aí eu recebi a notícia, contei para o Bruno, e no outro dia a gente ia conhecê-la. Gente, foi uma experiência assim. Na hora que eu cheguei, bati o olho nela e peguei ela lá na instituição, eu senti o cheiro dela. E eu estava com um colar. 2 meses, ela agarrou meu colar com uma força. Eu não conseguia tirar o colar da mão. Eu tive que pedir ajuda pro Bruno abrir a mãozinha dela na hora que eu tive que tirá-la do meu colo, pra tirar a mãozinha dela presa no meu colar. Eu nunca esqueci, eu sempre conto isso pra ela. E aquilo me marcou tanto, porque eu entendi, ela também está me adotando, né? Porque eu entendi, é um comunicado do Senhor, assim, é ela. É ela. Porque a gente tinha tido uma outra experiência antes, fomos chamados antes para adotar um menino, e o sentimento não foi o mesmo, e foi assim, algo que, assim, foi tão frustrante, que você quer tanto aquilo, você quer tanto realizar aquele momento, mas não era ele. Não era aquela criança que nós fomos chamados primeiro para conhecer. Não era. E aí quando foi a Tabita, eu senti o cheiro. Sabe quando você é mãe, as mães, não sei se os pais sentem esse cheiro, mas as mães sabem o cheiro do filho, né? E eu senti aquele cheiro, eu olhei para ela e falei, ela é minha filha, é ela. E aí quando a coordenadora do abrigo perguntou, posso lá avisar o juizado que vai ser? Falei, pode, é ela. E aí, isso foi numa terça, quando foi na quinta, ela já estava dentro da nossa casa. E a gente não tinha nada. Assim. A gente começou a providenciar tudo na segunda para terça. Porque como as consequências, né? Como a nossa ficha de pré-requisitos estava de 0 a 1 ano, eu não tinha como comprar roupinha. Porque poderia chegar uma criança de 1 ano, como poderia chegar uma criança de meses. Não sabia se era menino ou se era menina. Então a gente não tinha nada. Se fosse de 1 ano, já podia ir para a cama, não precisava ir para o berço. Então não tinha nem berço. Não tinha mamadeira, não tinha nada. Nada, só o quarto. Mas o Senhor providenciou tudo. E naquela semana a gente já tinha todo o enxoval. O pessoal da igreja se movimentou. A minha família, fizeram chá de fralda, tudo na mesma semana, gente. Nunca vi as coisas aparecerem em uma semana. Chá de fralda, roupinha. Minha mãe, coitada, minha mãe lavou roupinha assim, a mais de 1 metro, pendurou, secou, passou, tudo em 2 dias.
Os alunos do Bruno se movimentaram também, até as mamadeiras Avente nós ganhamos, né? Que é as tops. Não sei se hoje é a Avente a top, mas na época era. Hoje eu já perdi aí. Então, gente, foi assim, Tata chegou e a gente tinha convicção de que era ela e a gente ficou assim, a gente nem dormia, a gente ficava só olhando para ela assim no becinho, né, amor? Os primeiros dias a gente não conseguia. Porque se de repente você dorme sem filho e acorda com filho, né? É uma gestação do coração diferente, porque ela não tem um tempo de 9 meses, né? Ela pode durar 2, 3, 4, 5 anos. Eu conheci pessoas que estavam na fila há 5 anos. Então, é de repente. Então, assim, é algo no psicológico da gente também que mexe muito com a gente, né? Então, foi assim, um processo de questão emocional e psicológica pra gente, mas a gente estava em êxtase, né? A gente estava ali com ela, que coisa. Era tudo que a gente sonhava e a gente já sentia falta, né? A gente almoçava, a gente olhava, nossa, que falta que faz. Tá faltando alguém aqui nessa cadeira. A gente já sentia essa necessidade. Teve uma hora, no início do casamento a gente não tem isso. A gente, pelo menos eu e o Bruno, a gente não sentia isso, não. Queria aproveitar, mas chegou um momento da nossa vida que a gente já sentia essa necessidade. E ela chegou, eu falo que ela chegou assim, no momento exato, né, amor? Nós tivemos momentos de tribulações no casamento e nós conseguimos nos alinhar e ela chegou nessa fase em que estávamos bem, né? O que mais? É isso? Então o Bruno vai continuar, gente. Então, gente, chegou essa coisinha linda, né, da Tata na nossa vida. E quando a gente estava no louvor, né, e uma das músicas que a gente cantou isso, né? Nós somos feitura dele, né? E isso está lá em Efésios 2:10. Eu queria começar com esse texto. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então, o termo no original que feitura ou criação é poema, poemia, os quais Deus preparou para nós de antemão. Então, nós somos um poema, né? Nós somos um poema de Deus, criados para fazermos um bom trabalho, boas obras nessa terra. E a gente queria falar dessa boa obra hoje, que é adotar. Queria falar um pouquinho do que Deus pensa sobre a adoção. E essa é uma boa obra que a gente pode fazer aqui nessa terra, é cuidar de uma criança, né? Fazer um bom trabalho. E eu queria relembrar alguns textos do que Deus diz sobre os órfãos, né? O Salmos 10, por exemplo, diz que Deus é o protetor dos órfãos. E Deus protege tanto os órfãos, irmãos, que na lei de Israel, por exemplo, lá em Êxodo 22, tinham leis para, por exemplo, as pessoas não poderiam colher aquilo que caía das espigas dos milhos, por exemplo, que caía no chão, eles não poderiam colher. Para quê? Para que alimentasse os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os necessitados. Então Deus cuida tanto daqueles que necessitam, que naquele contexto eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, principalmente, que ele pôs uma lei para alimentá-los. Então Deus tem um cuidado, em toda a Bíblia você percebe isso, desde de Gênesis a Apocalipse, o cuidado que Deus tem com aqueles que são vulneráveis. Sejam órfãos, que não têm os pais, sejam viúvas, que não têm mais como se sustentar, né? E Tiago vai finalizar, né, já na Nova Aliança, falando que a religião pura para com Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas tribulações. Então Deus tem um cuidado excelente, superior, é um zelo extremo com aqueles que são necessitados. Então, quando a gente viu a Tabita, pequenininha, nós lembramos disso tudo, né? Nesse processo de adoção, a gente estudou muito isso, participamos de grupos de adoção, e a gente começou a entender a doutrina, a teologia da adoção. E isso marcou muito a gente. E por quê? Porque quando a gente pensa em adoção, no nosso contexto, na nossa cultura, nós valorizamos muito, tá dando para ver aí? Nós valorizamos muito apenas
o sangue, os laços sanguíneos. Laços sanguíneos são maravilhosos, gente. Fico imaginando você ver você no outro. Você vê traços de você no outro. Isso deve ser maravilhoso, né? E olha só como que parece o Ronaldinho com o filho dele. Isso deve ser uma experiência marcante. Isso deve ser maravilhoso. Só que nesse processo de gerar um filho adotivo, nós conhecemos uma moça chamada Mônica, que ela tinha um projeto chamado Adotar, e ela também ficou nesse dilema. Ela não podia ter filhos, não podia engravidar, e ela foi orar a Deus, e aí ela já tinha uma possibilidade de adoção, e ela estava nesse dilema, e colocou para Deus isso de forma honesta. A gente tem que ser honestos, né? E falou para Deus assim: Deus, mas eu queria um filho natural. Eu queria ver, eu queria me ver no meu filho. Eu queria ver características minha no meu filho. E sabe o que Deus falou para essa mulher, irmãos? Deus falou para ela assim: quais as características mais importantes você quer ver no seu filho? É ele se parecer com você, fisicamente, ou ele se parecer comigo? Eu criei pessoas à imagem e semelhança de quem? Foi de você ou de mim? Entendem? Isso marcou muito ela e a gente ouviu isso entra no nosso coração como uma flecha, assim, é um negócio inexplicável. Quando você está num processo de adoção, quando você vai lá na vara e entrega os documentos, você começa a gerar. Aquela foto que a gente estava em 2015, ali a gente começou a gerar. E a gente, quando está gerando, irmãos, é um negócio... Você fica mais sensível, igual uma grávida, normal. Nós estávamos grávidos, né? Nossa gestação durou 2 anos e 8 meses. E quando você está nesse momento, tudo que você ouve, isso entra no seu coração como uma flecha, assim. E eu comecei a pensar, nossa Deus, é verdade. É mais importante o meu filho se parecer com Jesus do que comigo. E existem outras características tão legais quanto as físicas, né? Quando a gente olha para a Tabita hoje, a gente percebe características nela que lembram a gente, isso é maravilhoso, né? Quando ela fala certas coisas, quando ela pensa, quando ela gosta de um esporte, eu olho para a Tabita e penso, uau, ela está se parecendo comigo nisso, isso é maravilhoso. Mas o destino da minha vida, a todas as minhas energias, tem sido colocar para que ela se pareça com Jesus. Seria muito bom ela se parecer comigo fisicamente, mas ela se parecer com Jesus é muito mais importante. Isso é muito mais relevante. Então a gente tem tentado construir no coração da Tabita e falar para ela o seguinte: Tabita, o que é o mais importante da vida, filha? Jesus. A coisa mais importante da vida é se parecer com Jesus. Né, filho? Uhum. A coisa mais importante é obedecer a Deus. Isso é o mais importante. Então nós temos cores diferentes. Pode. Eu gostei de ter uma família. Você gostou, filho? E o que é adoção para você? É importante? É bom? O que você acha? Senta aqui com o papai. Você acha que a adoção é algo bom ou ruim? Bom. Você queria ter uma família ou não queria? Queria ter uma família que gosta de mim e Jesus realizou meu sonho. Jesus realizou seu sonho? Você está feliz ou está triste hoje? Feliz. Você queria estar num abrigo ou queria estar na nossa casa hoje? Na casa. Na casa? É melhor? Melhor. Né? E isso não tem preço, irmãos. Ouvir essas coisas não tem preço. É muito mais importante
É muito mais relevante você ouvir isso do que ter uma característica física parecida, né? Muito mais importante. E Deus, cremos que Deus pode nos dar também. Né? Deus é soberano, o tempo dele é soberano e ele pode nos dar ainda. Ele é Deus. O tempo é dele, não é nosso. Então, isso marcou demais a gente. Essa palavra marcou demais a gente. Isso nos deu força para continuar e seguir em frente. Fala mais? Pode falar. E essa foto pra gente é muito marcante. Ó. Porque parece que ela está agradecendo, né, a Deus por ter ganhado uma família, né, filho? Eu tô orando sim. Tá orando? Tô. E ela estava agradecendo a Deus, né, por ter ganho uma família. E a palavra que a gente teve também na adoção foi muito forte, porque, inclusive, a Lídia orando quando nós estávamos pedindo o nome, Deus nos deu o Atos 9:36, né, que é Dorcas, em grego é Tabita. Minha escola. Não. Esse é o nome. E Tabita, a história de Tabita é muito interessante, né? Tabita era uma anciã que fazia roupas para os cristãos e uma vez ela morreu. E Pedro estava perto de onde ela estava e chamaram Pedro. E falaram, Pedro, vem cá, porque Dorcas morreu, Tabita morreu. E Pedro vai lá e ora por Tabita, e Tabita ressuscita. Tabita ressuscitou, né, filha, na Bíblia? Dorcas. E grego é Dorcas, né? Tabita é hebraico. E o que o Senhor falou conosco? Olha, você é Pedrosa, vocês são família Pedrosa, e vocês vão ser Pedro na vida de Tabita. Ela estava morta, ela estava, entre aspas, morta, né? Ela estava no hospital, ela ficou 2 meses, um mês no hospital, ficou 1 mês no abrigo, e nós fomos lá ressuscitar Tabita. Fomos lá ser Pedro na vida de Tabita, né, filho? Ressuscitar Tabita. E a ressurreição tem a contrapartida, porque ela ressuscitou nossos sonhos, né? De ter a família. Então ela ressuscitou aquilo que eu vinha desde os meus 14 anos achando que não ia acontecer. Que era a maternidade. E que aquilo ali, cada ano que se passava, já chegou, nós tínhamos... Nossa, Eu tive 32. 32. Pois é, 32 anos quando ela chegou. É isso mesmo. 32. Desde os 14, eu precisava acreditar naquele propósito. De quando eu... Por que comigo? Porque tem um propósito. 14 anos. Eu tinha que, desde os 14 até os 32, eu precisei acreditar. E teve os dias bons e os dias não muito bons. E ela veio e ressuscitou esse... 18 anos esperando. 18 anos, gente. Era muita volta, né? E ela realmente, eu falo que hoje eu sou realizada. Tem dias que eu nem lembro. Assim, a nossa vida é normal, vida como se ela tivesse nascido da minha barriga. E ela sabe, desde que ela chegou, que ela é adotada. Mas ela sabe, não com adoção como termo pejorativo, mas sim que ela sabe, porque ela sabe que a mamãe dela da barriga amou tanto ela que preferiu pedir a Jesus que ela tivesse uma família que pudesse cuidar dela. Ela estava doente e não podia cuidar dela. E Jesus deu para ela uma família que podia cuidar dela e deu para a gente o maior presente que a gente podia ganhar na vida. Que era ela, que a gente estava sonhando há 18 anos. Né? Então ela entende e ela conta para os coleguinhas de uma forma muito tranquila. E claro que tem as questões dela, né? Às vezes tem coisas que
tem conflitos mesmo, mas ela lidar com a situação de forma muito tranquila e ela... Você não fala? É quando tem. Como que você conta para os seus coleguinhas? Como que você fala? Como que você fala sobre as mães? Você tem duas mães? Fala alto. Ela fala que tem duas mães. Tá. E aí, hoje é complicado isso, né? Eu vou falar. Porque as pessoas podem entender de uma outra forma. Eu falo com meus amigos da escola, assim. Eu tinha duas mães e agora minha mamãe, ela adotou, e não pela barriga, pelo coração. E Jesus me deu essa família maravilhosa. Isso aí, filho. E outra palavra que nos marcou, irmãos, que ressignificou o conceito de adoção para nós, porque nós vivemos uma cultura que talvez vê isso de uma forma pejorativa, né, como a Lídia falou. Só que a Tata é especial por ser adotada, porque todos nós somos adotados, né? Gênesis 1, Deus nos cria, e aí nós nos rebelamos contra Deus, e nós nos tornamos filhos bastardos, afastados de Deus. E aí, por causa da queda. E aí Jesus, o nosso irmão mais velho, ele vem exatamente para nos religar ao nosso Pai, a nos dar a possibilidade de sermos adotados. A adoção ela é disponibilizada a todos os seres humanos. E João 1,12 é importante porque ele fala que todos quanto os receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então, nem todo ser humano é filho de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Mas filho é somente aquele que se deixa ser adotado. A adoção, principalmente depois dos 10 anos, ela tem que ser consentida. O filho tem que consentir com a adoção. O juiz pergunta para o filho, você quer ser adotado? Se o filho falar não, a família não recebe o filho. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando nós atingimos uma idade de consciência, o Espírito Santo nos faz o convite e nós temos que aceitar ou rejeitar esse pedido, essa graça, essa dádiva imerecida. Nós temos que responder. Todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então, o filho é somente aquele que deixa ser adotado. Todo ser humano é criatura de Deus. Então, não caia nessa ideia de que todo mundo é filho de Deus. Não é. Filho é somente aquele que se deixa ser adotado pelo Pai. E aí inicia-se uma relação de filiação. E Romanos 8 e Efésios 1 falam sobre essa adoção, né? Nós aguardamos a adoção como filhos. Então isso nos marcou muito e ressignificou o que é adoção para nós. Então, quando a gente enxergava isso de uma forma pejorativa, inferior, o Espírito Santo nos lembrou, mas você só é filho porque é adotado. Você no dia 14 de fevereiro de 2007, você se permitiu ser adotado por mim. Eu já ansiava isso desde a criação do mundo, mas naquele dia você se rendeu. Você recebeu o meu filho como seu salvador. E agora você se tornou parte da minha família, da família da Trindade. E aí, se eu sou filho, é só porque sou adotado. E eu fui relembrar os dados no Brasil, irmãos, para a gente entender qual que é o cenário que a gente vive hoje sobre adoção. Existem 5.012 crianças hoje disponíveis para adoção no Brasil. E existem no Brasil, eu fui fazer esses cálculos, 60 milhões de famílias. Então nós temos 5.000 crianças para a adoção e 60 milhões de famílias. Eu fui olhar a média de famílias, de filhos no Brasil. Dividindo 211 milhões pelo número de filhos, né? A média do Brasil é 1,5 filhos. Então a família brasileira tem em torno de 3,5 pessoas.
Então, quando você divide 211 milhões por 3,5, nós chegamos a uma conta de 60 milhões de famílias no Brasil. Então, imagina o seguinte. Se você tem... E qual que é a proporção disso? Para cada criança disponível para adoção no Brasil hoje, nós temos 12 mil famílias. Então imagina 12 mil famílias enfileiradas no Brasil. E uma criança na frente delas. E aí, quantas dessas 12 mil famílias vão se dispor à adoção? Quantas famílias tem para adotar? 33 mil famílias. Ou seja, de 12 mil famílias, apenas 7 dessas famílias se dispõem a adotar. Percebem os números? Então, de 12 mil famílias no Brasil, somente 7 se dispõem a adotar. E dessas 7, os números não fecham exatamente por isso. Imagina 7 famílias em frente de uma criança. Dessas 7, nenhuma delas quer essas crianças. Por quê? O perfil é extremamente restrito. O perfil é bebês recém-nascidos, brancos, meninas. Esse é o perfil mais procurado. E quando a gente olha a realidade do nosso país, que é um país mestiço, né, historicamente, porque vieram portugueses e africanos para o Brasil, nós somos um país mestiço. Qual é a realidade dos abrigos? Crianças com mais de 5 ou 6 anos, negras ou pardas. Enfim, essa é a nossa realidade. Por isso que a gente não consegue resolver esse problema. Deus tem nos colocado um problema. Olha, existem 60 milhões de famílias para cada criança. Como nós vamos resolver isso? Gente, quem são os responsáveis por isso? Deus espera que quem resolva essa conta? E aqui é um pouco mais da nossa história. Eu tô aqui com o Timóteo. Aquela foto ali, ó, é ela com o Timóteo adorando, lá na Diana. E o Timóteo também é da minha escola. É adventista. O Timóteo agora estudou junto com ela na Adventista. E qual característica mais importante, né? Eu trouxe para ilustrar esse ponto. Ver o seu filho prostrado diante de Deus é muito mais importante do que somente uma característica física. E essa frase também nos marca muito, que todos os filhos são adotivos. Porque a única maneira de ser filho é sendo adotado. E nós vivemos uma era de filhos bastardos dentro de casa. De pais e mães que não adotaram seus filhos, que vieram das suas barrigas. Então, a adoção não é uma realidade. A adoção é o fato de você desejar cuidar de alguém até o fim da vida dela. Se dispor a perder a sua vida, a desgastar a sua vida em torno de uma outra vida. Seja ela vindo da sua barriga ou não. Isso é adoção. E eu finalizo com essa pergunta de quem é essa responsabilidade. Existem 12 mil famílias no Brasil diante de uma criança. E dessas 12, apenas 7 se dispõem a adotar. E essas 7 famílias se colocam diante de uma criança. E quais são os critérios que nós vamos estabelecer para querer cuidar de alguém, de um outro? Imagina, 7 famílias em frente de uma criança. Imagina a gente explicar para essa criança: olha, eu não vou te adotar porque você tem a idade já acima do que eu esperava, você tem a cor que eu não desejava. Imagina falar para essa criança. E eu queria relembrar o último texto. Abra comigo em João, capítulo 5, verso 19. Deixa. João 5,19. Olha o que o filho faz, irmãos. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz.
Nós, que somos filhos, estamos dispostos a imitar o nosso pai? Se você recebeu tamanha dádiva do seu pai, de ser adotado na família dele, por que não replicar isso no mundo físico? Isso é o que nós falamos e que nós cantamos há anos. Trazer o reino de Deus para essa terra é materializar aquilo que o reino dos céus, que acontece no reino dos céus, no reino espiritual. E nada mais ilustra o que acontece no reino espiritual, da adoção, da nossa salvação, do que você pegar uma criança e adotá-la. Isso é uma expressão máxima do que aconteceu no reino espiritual. É claro que pode ser que Deus não chame você para adotar uma criança, claro. Nem tudo é para todo mundo. Mas esse é um convite para que você pense por que não. Nem todo mundo vai no campo missionário, óbvio. Nem todo mundo vai cuidar dos detentos, óbvio. Mas a gente queria te encorajar e te mostrar essa possibilidade. Se você ainda não é pai, ou se você tem 1 ou 2 filhos, por que não o próximo? Se você pensa em mais, por que não o próximo você expressar fisicamente aquilo que Deus fez com você? Vou te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Gente, só uma informação, para cuidar dos órfãos, não precisa adotar só. Tem outras maneiras. Indo, conhecer um abrigo, às vezes você tem uma habilidade, sei lá, de pintar. Conversa com o abrigo, leva uma oficina de pintura para eles, né? Pode estar indo lá no abrigo, fazendo uma atividade. A gente chegou aí em abrigos que eles nunca tinham comido biscoito recheado. Então, vamos marcar. Não, deixa eu ir lá, deixa eu levar o que eles precisam, né? Só de ir, gente, vai pular todo mundo no seu colo. Porque eles são tão carentes e vão te pedir para levar para casa também. Então, prepara o coração. Porque eles são muito carentes de atenção, de afeto. E tem essa possibilidade, o apadrinhamento, levar para casa no final de semana, né? Para conhecer, para como é que é a dinâmica. Você leva no final de semana, que a gente fazia no início. E aquilo ali muda uma perspectiva da criança, porque ela te vê uma referência diferente, vê como é a sua família, vê como é você, né? Muitas vezes ela vai vir de famílias totalmente desestruturadas e ali ela vai ouvir falar de Jesus na sua casa. Talvez nunca ouviu falar. Então, o apadrinhamento. Tem a família acolhedora, que é tipo uma adoção, mas temporária também. Tem gente que critica, mas eu acho que surte muito efeito. Nós temos até uma conhecida que faz, ela já tem 2 filhos e ela faz a família acolhedora com mais 2. E eles moram com ela até que a situação deles seja definida. Ao invés de eles ficarem no abrigo, eles ficam inseridos na família dela. E ela leva para a escola, ela cuida como se fosse o filho dela, os filhos dela, até que eles sejam adotados ou retornem para a família. Então é a outra opção também. Então temos muitas possibilidades. A gente não pode se fechar, não, mas a adoção não é para mim, ok, mas e aí? Né? Então deixa eu pelo menos ajudar financeiramente quem pode ir, quem pode levar algo para essas crianças, né? A gente fechar os olhos e falar que isso não é pra mim, não tem desculpa. Porque algum jeito tem. Alguma forma de ação tem. Né? Então, algo que a gente queria agregar nessa nossa história é de te convidar e, mais uma vez, ser voz para essas crianças que estão lá e que, se a gente não abrir os olhos, elas nunca vão estar no nosso olhar. Se a gente não pedir ao Senhor que, de fato, nos torne responsáveis por cuidar dos órfãos, elas provavelmente nunca vão estar nos nossos olhares. Tá bom? É isso. A gente queria orar por eles. E eu tive o privilégio, em 2008, né, a gente teve o privilégio de
se aproximar dessa causa. E aí também falamos disso, pregamos, adotamos, e aí eles ouviram também, adotaram, ou seja, a gente tem um privilégio de ter uma jornada de pessoas que não apenas ouviram uma mensagem, mas se dispuseram a se acolher aqui. E a conta não fecha, porque muitas vezes a gente quer alguém que vai atender uma demanda que a gente tem por ele. Não uma demanda de atender o que aquele ser humano precisa. É uma extensão do nosso ego. Por que eu quero igualzinho? Por que eu quero assim? Por que eu quero assado? Por que a conta não fecha? Essa conta que o Bruno fez, né? Eu lembro a primeira vez que eu preguei isso, foi numa igreja muito grande, posso falar que a gente corta. Tinha 6.000 pessoas lá dentro, naquele culto. Né? E eu falei, olha, hoje nós temos 5.000 crianças, 5.032 crianças disponíveis para adoção. Em um culto, se todos aqui saíssem daqui implicados com isso, a gente resolveria o problema da orfandade numa cidade inteira. Só que naquele dia aquilo era um culto. Tinha vários no dia. Tinha várias igrejas do mesmo, fazendo a mesma coisa. Ah, mas você está banalizando assim para qualquer um? Será que é uma missão para todos? Não sei, mas Jesus escolheu os filhos que ele podia ter, e só os bonitinhos, né? Só os que parecem com o Bruno, assim, só o que é bom de teologia. Jesus fez esses requisitos ou ele te acolheu? Ele te recebeu como filho. E uma coisa que me marcou muito nessa história, né? Eu pude fazer o casamento deles e participar desse processo com os padrinhos, que todas as crianças que entraram naquele dia foram ou adotadas ou voltaram para a casa dos pais. Com a intervenção do casamento deles, da forma como foi, nós conseguimos fechar uma casa de acolhimento. Todas as crianças, é como se a mensagem que eu compartilhei, né, profeticamente era: aquele que não é família está tendo contato com o que é ser família no reino de Deus. E aconteceu, foi fato. Todos ou voltaram para casa, foram reintegrados ou foram adotados, né? E o abrigo fechou. Isso são histórias que são boas para contar para a glória de Jesus, não é? A gente vai contar para Jesus as coisas boas sem a glória para ele ou a nossa glória, né? O filhinho que parece com a gente ou o filhinho dele que a gente recebeu para acolher. Eu queria abençoar essa família bendita que nós tanto amamos. Vamos abençoá-los. Deixa eu chamar o Alex. Vem cá, Alex. Vamos orar comigo. Alex, primeiro dia que eu vi isso. Conta aí, eu não lembro não. O Alex, primeiro dia que ele chegou, gente, foi lá na Diana. Reunião de oração, né? Eu bati o olho nele, não conseguia parar de chorar. A causa era tão forte, assim, ver ele ali, aquilo era tão palpável, né? tão que eu chorava. Depois eu chorava, eu acho que era uma reunião de oração, e ele estava no primeiro dia, logo nos primeiros dias que ele chegou, pequenininho. Quando eu via ele, assim, falou, é mais uma criança que pode estar tendo contato com uma família estruturada, uma família que vai ser referência de Jesus para ela, que vai trazer algo novo, acolhimento, amor. Eu nunca esqueci desse dia, Alex. Quando eu te vi, foi assim, foi muito forte dentro do meu coração. Minha vontade era de levar ele para minha casa. Deu briga, né? Amém, Jesus. Obrigado. Obrigado por essas histórias. Obrigado por nos participar como igreja. Simples, pequena, mas com pessoas que minimamente, como essa família, está vivendo. Não de ouvir falar a sua mensagem, não de pregar a sua mensagem, mas de encarnar uma realidade do reino dos céus. A palavra diz que nós só
Nós só conseguimos um dia acessar essa promessa do reino vindouro pela filiação, pelo processo de adoção. E quando nós experimentamos esse processo, é como se a tua vontade se cumprisse na terra, materializasse na terra. E nós damos graças ao Senhor pela família do Bruno, família de deputados. Nós abençoamos eles, Pai. Nós declaramos que essa família é do Senhor, mais uma vez, ela é do Senhor. As tempestades podem vir, os ventos fortes, pode vir os momentos difíceis de tribulação, mas maior é o alicerce que os segura, que é Cristo. E Cristo e os seus feitos, Cristo e a sua história revelada, encarnada na vida deles. Obrigado por tantos anos de fidelidade, amizade, testemunha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela adoção ser uma realidade da nossa comunidade. Muitas famílias que já passaram por aqui, que também adotaram, que também se olharam para a causa do órfão. Nós queremos, Pai, mais uma vez declarar que enquanto tivermos voz nessa cidade, os órfãos terão representantes aqui também, nessa comunidade. Lembraremos deles, não porque eles atendem o nosso ego, mas porque Jesus, porque a tua palavra lembra dos órfãos. E Pai, nós nos declaramos filhos como nós. Nós abençoamos, Pai, que a Tabata se desenvolva com saúde plena, Pai, emocional, espiritual e física. Pai, que nenhum resquício, nenhuma mácula, Pai, seja mais grave do que a intervenção da cruz, do que a tua salvação na vida dele. E que ela desenvolva virtudes de Cristo. Que ela desenvolva padrões, realidades dessa nova filiação. Pai, abençoamos o Alex, mais uma vez damos graças e abençoamos. O Alex é família nossa, é filho nosso, é gente nossa, é gente do Senhor. Que ele se sinta, Pai, cada dia mais filho do Senhor. Apodere, Deus, ele de virtudes e de qualidades onde o Senhor pode ser visto. Que ele cresça mais, se desenvolva mais, parecido com Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E Pai, por último, nós oramos por cada um que está nos ouvindo nesse momento. Se você nunca pensou nessa possibilidade, se você tem coisas de Jesus no seu coração que podem fluir para outros, nós queremos te desafiar a orar por isso. A colocar isso lá no cantinho do seu coração e falar: e se for, Jesus? E deixar essa semente. Que essa semente caia em um bom lugar e dê um bom fruto. Para a glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus.